Bem-vindos. Obrigado, Tatiana, por estar aqui. Nós estamos aqui no Duas Taças e um Barril de Petróleo para conversar sobre uma série de assuntos relacionados à indústria de petróleo aqui do Brasil e como é que isso desdobra dentro da cadeia de suprimento, com esse foco que a gente vai tratar fundamentalmente aqui nesse videocast. E hoje aqui nós estamos com a Tatiana da Indserve. Eu vou pedir para ela se apresentar e depois a gente vai conversar aqui sobre a Indserve e como é que ela se introduziu no mercado, criando novas tecnologias, as dificuldades de introduzir essas tecnologias no mercado e todas as barreiras que eles estão vencendo como empresa nacional, de pequeno para médio porte, que está crescendo muito rapidamente, inovando de uma forma muito bem estruturada do ponto de vista da pesquisa e do desenvolvimento. Tatiana, obrigado por estar aqui. Eu agradeço o convite, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formada em Economia e Engenharia Mecânica, né? E sou uma das... Na verdade, a fundação da Indserve ela começou através do Fábio e depois eu entrei apoiando ele. E hoje eu estou como CEO da Indserve, né? E a gente era uma empresa tradicional do mercado e aí decidimos parar para poder inovar e começar tudo de novo. A gente entendeu que era bem mais interessante fazer coisas diferentes do que o mesmo do mesmo. Isso. O mercado agradece, né? A gente já está há algum tempo, a empresa, na verdade, ela foi fundada em 2005 e ela trabalhava prestando serviço mesmo tradicional, né, de inspeção de soldagem, procedimentos de soldagem e inspeção de equipamentos. E aí a gente, quando chegou em 2016, a gente recebeu um convite da Petrobras para poder atender uma demanda que eles tinham, caso a gente quisesse desenvolver alguma coisa. E naquela época não existia, né, suporte nem nada, era mesmo para a gente tentar fazer uma coisa diferente. Foi aí que a gente se lançou na parte de inovação. Aí que deu o salto. Aí que deu o salto. E vocês desenvolveram um sistema de reparo de dutos, de tubos, tubulações, que pode ser feito a quente, sem ter que parar a unidade, vocês conseguem fazer reparo, mesmo que esses dutos estejam conduzindo hidrocarbonetos. É isso mesmo? Fala um pouquinho disso aí. É isso. Eles tinham uma demanda muito grande de vazamento de tubulação, né? Principalmente nas plataformas offshore, onde o ambiente é mais favorável, né, para corrosão. E geralmente o que existia no mercado eram reparos paliativos, provisórios, né? E depois era a substituição do trecho em si. E a demanda da Petrobras foi que a gente desenvolvesse algum reparo que ele fosse definitivo, que ele fosse aplicado em operação. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. E que, principalmente, né, visando a questão dos lucros cessantes, né? Ah, sim. Porque aí você não para em nenhum processo. Na indústria de petróleo isso é definitivo, né? Você não para em nenhum processo e consegue atender a demanda deles de forma definitiva. Então, a gente desenvolveu um reparo metálico, né? Uhum. Conforme as normas. A gente acatou todas as normas que existem hoje no mercado, principalmente aí a PCC2, que fala sobre manutenção e reparo, e também a B31.3, que é a parte de fabricação, para poder entender como a gente faria esse reparo. E aí a gente conseguiu desenvolver um reparo que, se você tiver com vazamento, você aplica e você tem um dispositivo de compressão que ele dá estanqueidade em 90 segundos. Em 90 segundos? Em 90 segundos você consegue deixar estanque a sua tubulação sem precisar parar. E uma vez que ela está estanque, a gente entra com um processo de soldagem que ele pode ser feito no mesmo momento ou no momento oportuno. Também não há necessidade de fazer naquela hora. Fazer naquele momento. Isso é uma das grandes pegadas que a gente fez, porque às vezes você não tem aquele profissional qualificado para executar o processo de soldagem, né? E aí tem todas essas questões de liberação de permissão de trabalho. Mas é uma soldagem de baixa energia? É uma soldagem convencional. Convencional? A gente adaptou uma soldagem convencional. O diferencial é que o nosso reparo, apesar dele ser metálico, a gente tem um sistema de vedação e esse sistema de vedação garante a estanqueidade. Só que a gente fez ele de uma forma de que ele não se deteriore com o calor do processo de soldagem. Então, a gente usa mesmo assim um processo de soldagem convencional. E aí, uma vez que ele está soldado, pela norma, ele é dado como reparo definitivo.
Depois que faz Depois a solda é que faz a solda, que ele ganha a certificação de que está em caráter definitivo, não é um reparo paliativo. Paliativo não. E aí, para garantir essa questão dele ser definitivo, junto com isso, a gente fornece para o nosso cliente um databook, né, com toda a rastreabilidade do material, o processo de fabricação certificado, com ISO e todas as questões necessárias para que o próprio cliente consiga oferecer às classificadoras, né, todo o rastreamento do material que está sendo utilizado ali e da própria fabricação do reparo. Sim. E aí a gente consegue amparar ali dentro das normas as exigências. E você comentou que a Petrobras é que te instigou a fazer o desenvolvimento. Comenta aí um pouquinho disso. Isso é uma história até bem engraçada, porque hoje existem, né, os programas da Petrobras de inovação, que são as conexões de inovação, né, que tem facilitado muito a vida de startups, até para poder entrar nesse mercado e conseguir desenvolver coisas novas. Mas naquela época, em 2016, quando foi lançada a demanda, não existia. Então, a nossa empresa é do Espírito Santo. No Espírito Santo havia um Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. E aí a gente tinha uma feira, né, tem até hoje essa feira, ela acontece anualmente, e onde a Petrobras lançava as demandas. Ela simplesmente chegava lá no auditório, marcava a reunião e falava, olha, eu tenho uma demanda disso, eu tenho uma demanda daquilo. E as empresas que tivessem interesse submetiam um pré-projeto, né, para a ONS, ela ia fazer a avaliação daquele projeto, ver se realmente tinha embasamento dentro daquilo que estava sendo proposto em desenvolver, e aí ela fazia uma seleção das empresas que ela gostaria que desse continuidade ao trabalho e assinava um termo de cooperação mútuo. Mas todo o processo de desenvolvimento era sem aporte financeiro. Então, o que a gente tinha da Petrobras no momento era todo apoio técnico, que isso sempre foi muito bom, através do SEMPS, né? E da própria UNS, a gente conseguia entender realmente a dor, porque às vezes você desenvolve alguma coisa que não vai ser aplicável na prática, né? A tecnologia pode ser fantástica, mas na prática você não consegue aplicar. Então, esse respaldo técnico também foi bastante interessante para a gente. E aí foi assim que a gente conseguiu entrar nessa demanda aí da Petrobras. Legal. E nesse desenvolvimento vocês tiveram... Você já disse que não teve suporte técnico, quer dizer, não entrou dinheiro da participação especial nessa história. Não. Em momento nenhum. Nenhum momento. Nem na fase de teste de campo, nada momento. Disso. Então, todo o desenvolvimento foi custeado por vocês, inclusive os testes de laboratório e campo, que são necessários para a homologação de um produto como esse. Isso. A gente fez todo o subsídio do desenvolvimento da tecnologia, né? Foi investimento próprio dos sócios mesmo da empresa. E aí, quando chegou na hora dos testes, o SEMPS se colocou à disposição de realizar alguns testes dentro do próprio centro de pesquisa deles, né? Mas aí a gente tinha que fornecer também as amostras necessárias para todos os ensaios para validar a tecnologia. E assim, foi muito bom, mas também foi um pouquinho moroso, porque a gente teve um processo ali bem grande de ensaio, né? Durou 1 ano praticamente para a gente ter retorno desses ensaios, né? Mas foi uma fase importante. Esse foi o subsídio que a gente teve. Tá. Né? Que é importante para caramba. Para validar a tecnologia. Com certeza. O fato de ter validado na Petrobras já deu suporte ou credibilidade na tecnologia para que ela seja usada por outras empresas também? Isso é fundamental. É porque isso foi importante, porque quando você vai apresentar para um cliente, e aí você fala, não, eu desenvolvi em parceria com a Petrobras, onde eu sempre esteve envolvido. A Petrobras, ela tem um know-how impressionante de desenvolvimento de tecnologias. Muita tradição nisso. Muita tradição. Acho que ela é pioneira no Brasil em desenvolvimento. Certamente. E aí isso traz esse respaldo e deixa o cliente mais confortável, que fala assim, não, mas se a Petrobras já avaliou, se a Petrobras acompanhou o processo, então é porque de fato a tecnologia funciona. Então, para a gente, o investimento foi importante por conta disso. Por conta disso. E uma coisa que todo fornecedor aqui no Brasil fica sempre de cabelo em pé é a questão do CRC na Petrobras. Depois que vocês homologaram, qualificaram o produto, como é que foi a inclusão desse item no CRC? Foi automático? Foi fácil? Então, foi bem moroso, né? Porque... Era uma coisa nova, uma coisa nova.
Aí você precisa de ter uma avaliação técnica, né? Essa avaliação técnica, ela precisa estar aberta e você tem que solicitar a abertura da avaliação técnica, mesmo o produto sendo certificado da Petrobras. Tá. E aí também é necessário você já ter os NMs todos registrados do sim. material, porque senão eles não conseguem nem fazer a avaliação, porque não conseguem incluir nenhuma família, né? Parte do princípio que precisa então, teve que ter essa fase inicial antes de caracterização, para que depois isso pudesse ser incluído no CRC de vocês. Exatamente. Aí depois a gente conseguiu, o nosso CRC está válido, está habilitado, né, para tecnologia, até para outras demandas de processo de fabricação da Petrobras, mas foi uma longa jornada, né? A gente começou a receber a demanda em 2016, assinamos o termo de cooperação em 2017, foi quando a gente começou a dar o start no desenvolvimento da tecnologia. No final de 2018, a gente já tinha o piloto pronto para validar junto à Petrobras, foi quando a gente deu entrada já no direito de patente para pedir a solicitação da patente. E aí, o nosso produto só foi certificado pela Petrobras em 2021. O processo é longo. É longo. Isso, é longo. Certificado pela Petrobras, e o CRC só saiu em 2022. Então, é assim... nós estamos falando de uma estatal, uma empresa grande, é difícil o processo interno, a estrutura é grande. Porque você passa por vários setores, então você pega a morosidade de cada setor. Mas... Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, não usar o recurso da participação especial que está disponível, as empresas precisam gastar, né? As petroleiras precisam gastar. Foi uma opção de vocês, foi uma opção conjunta com a Petrobras ou foi uma decisão dela? Ou foi falta de oportunidade naquele momento? Naquele momento, eu acho que era mais falta de oportunidade. Não existia, né, nenhum programa diretamente aberto. E aí, para eles conseguirem acessar, tinha toda uma parte burocrática. Então, você tinha que submeter a própria parte administrativa do SEMPS e da Petrobras, para depois liberar o aval para o ONS que fosse lidar com aquele processo de desenvolvimento. Então, como era muita burocracia, foi uma decisão meio que partiu deles. Você falou, olha, não tem suporte financeiro, vocês querem topar mesmo assim? Aí a gente decidiu que sim, vimos que era uma oportunidade e decidimos levar adiante. Apesar de vocês não terem usado, vou insistir um pouco nessa questão da participação especial, porque eu acho uma ferramenta muito importante e que eu acho subutilizada. Entendo ela como subutilizada. A Ensef tem boa noção de quais são os recursos, que volume de recursos está disponível. Vocês acessam lá o site da ANP para olhar o tamanho a quantidade de dinheiro que tem armazenada lá para ser usado nisso? Sim, a gente acessa, a gente ficou bem frustrado não conseguir ter acesso, porque é um processo burocrático. Primeiro porque a demanda tem que surgir da petroleira, né? Ela que apresenta a demanda e fala, eu quero desenvolver essa tecnologia, vou designar esse recurso para essa situação e tal. E não tem um caminho inverso, tipo, você tem uma ideia que você sabe que vai atender completamente o setor e, às vezes, você já tem até um piloto que você testou, já fez algum tipo de teste, mas se você procurar para tentar usar um recurso, ou pelo menos ter a oportunidade de apresentar as petroleiras para que elas possam fazer uso desse recurso, não existe esse caso. Ah, entendi. Quando a gente estava conversando aqui antes de começar, você falou que está prestando atenção, vamos dizer assim, no Oriente Médio. Sim. Lá tem uma série de fomentos, de institutos de fomento para a inovação para empresas estrangeiras. Não só para as empresas locais, lá, mas para empresas estrangeiras. Vocês estão pensando nisso, de tentar aproveitar um canal desse de financiamento e que sempre esses canais ajudam a que as empresas brasileiras, ou seja lá de onde forem, entrem lá no mercado do Oriente Médio? A gente andou estudando, né? Alguns já nos atenderiam, porque vai valer do TRL, da sua tecnologia. Sim. Então, como nossa praticamente já está conclusa. Você está 8 para 9, né? Aí não são todos os programas que nos atenderia, mas é sim um lugar, eu tive lá pessoalmente, né? Tive a oportunidade de estar na ADPEC, é uma feira maravilhosa, assim, o tamanho do mercado, acho que você tem noção quando você está lá. Quando vai na ADPEC, né? A ADPEC impressiona todo mundo. Nossa, o mercado é muito grande. E
E depois a gente teve a oportunidade de também estar na Arábia Saudita, né, que é um dos maiores exploradores de petróleo do mundo. E assim, a gente viu a grande demanda que eles têm. Só que a gente ainda está dando um passo de cada vez. Estamos consolidando no mercado nacional. Isso está no radar de vocês? Totalmente. Perfeito. Totalmente no radar. Perfeito. Não, isso assim é uma coisa para ser prestada atenção realmente pelas empresas que estão, principalmente empresas de inovação, porque eles lá têm muito recurso, todo mundo sabe disso, mas estão dispostos a investir em empresas que não são de lá, com uma estratégia de atrair essas soluções de engenharia para que elas estejam próximas a eles e que eles se mantenham atualizados. Então, é bem interessante realmente estar antenado com o que está acontecendo lá e não descartar essa possibilidade. Ah, não, eles estão muito longe, falam uma outra língua, isso é um outro cenário. Não, é bom dar atenção. É outra cultura, é outra forma de se fazer negócios. Então, a gente, muita coisa precisa atentar e estudar a forma deles fazer negócio. Mas uma coisa que nos deixa muito confortável é em relação à tecnologia. Porque como a gente atende a ASME, atende a API, também são as mesmas normas que eles seguem. É fato. Então, assim, a gente se sente confortável, ao mesmo tempo, em relação à tecnologia, mas ainda estamos se preparando em relação comercialmente, né? Como fazer negócios com eles. Vou pegar um gancho no que você falou agora aí. Você falou nós estamos atendendo a Ásia. É isso? Não, a gente tem uma parceria hoje na Malásia com uma empresa lá. A gente até já submeteu algumas propostas para poder fazer teste em campo nas estatais de lá. Ah, entendi. Entendeu? Então, a gente... Estão começando. Estão começando. Tá. Eles já tivemos reuniões, já mostramos. Você entende que a Indserv está em condições de fornecer no mercado asiático? Perfeitamente. Isso? Legal. Perfeitamente. Então, assim, no mercado de petróleo, fundamentalmente, as normas são API. Se você está atendendo aqui, na Ásia, nos Estados Unidos, seja lá onde, na Europa, seja lá onde for, você está atendendo aquele requisito que é comum a todos, né? Então, esse é um ponto importante. E o reparo que vocês estão fazendo atende 100% o que o API estabelece para reparo. Sim. Legal. Fala um pouquinho para mim, você já teve... Nós já nos encontramos algumas vezes na OTC. Fala um pouquinho de como é que é participar dessas feiras para você. Você falou da ADPEC, nós já nos encontramos na OTC, Houston, na OTC de Houston, na Rio Oil & Gas aqui. Fala um pouquinho disso. Como é que, no ponto de vista da Indserv, como é participar dessas feiras? Olha, eu acho que o grande diferencial de você ter oportunidade de participar dessas feiras, até mesmo expondo, né? Mas assim, eu prefiro estar expondo porque eu consigo sentir aonde tem aderência da minha tecnologia, aonde não tem aderência. Tá. Né? Uma vez você está expondo, as pessoas te encontram em um ponto e aí você consegue expor aquilo que você está fazendo e aí a tendência do resultado ser maior é muito melhor. E em relação... Um dos pontos que mais nos chamou a atenção quando a gente começou a frequentar as feiras é você validar a sua própria tecnologia. Você ali está presente todas as tecnologias que tem no mercado. Você poder se comparar aos outros. Aí você olha e consegue ver, será que tem algo similar ao que eu faço? Será que o do meu concorrente é melhor? Sim. Aonde eu preciso melhorar para eu conseguir dar um upgrade e estar um pouco na frente dele, conseguir que eu seja mais atrativo. Então, é muito importante isso, tanto para a Indserv, assim, eu acho que para qualquer empresa, mesmo a que faz um serviço tradicional, porque às vezes você pode diferenciar com alguma coisa que você consegue enxergar nessas feiras. Sim. Entendeu? E além da visibilidade que você tem. Então, por exemplo, eu falei da ADPEC, a oportunidade que eu tive de estar na ADPEC foi através da Apex Brasil, né, expondo. Você estava no Pavilhão Brasil. Estava no Pavilhão Brasil, expondo, e assim, de uma única empresa, que é a estatal, lá de Abu Dhabi, foram 47 pessoas da empresa, porque um via e falava com o outro, e falava com o outro. E assim, eles querendo conhecer, teve um diretor deles que filmou, inclusive, a gente apresentando, que era para ele levar... Para passar para outras pessoas. E um outro ponto interessante é que o ano passado, a gente expôs na ADPEC no ano retrasado, e o ano passado a gente estava na UTC Houston. No primeiro dia da feira, chegou um senhor, né, com um folder
da minha empresa, Cara, falando, o meu colega esteve na ADPEC e conheceu sua tecnologia, eu vi pelo site que você estaria aqui. nossa, E eu vim aqui para conversar com você. Então, assim... que efeito colateral positivo, a gente né? pensa que não deu resultado, né? Porque a feira ela não é para você fazer negócio. Isso. A feira é para você fazer network, é para você começar a iniciar uma relação comercial com o seu potencial cliente, né? E estudar o mercado. Às vezes a pessoa, quando ela vai para a feira, ela pensa, nossa, vou sair da feira fechando contrato. Ninguém sai da feira fechando contrato. É muito raro. É muito raro. É muito raro. Mas geralmente quando sai fechando é porque a empresa já conhecia alguma coisa a seu respeito. Mas é muito raro. Na realidade, ali é a hora de você passar a ser conhecido. Para ter reuniões futuras, para você conseguir... É a primeira alavanca, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala de inovação, tem um ponto que chama atenção, principalmente... não só na nossa parte que nós estamos falando de uma tecnologia mecânica, né? Mas mesmo se você estiver falando de uma tecnologia digital, você sempre tem que esperar o setor da empresa a qual você quer prestar serviço que faça uma avaliação. Sim. Por exemplo, no nosso caso, a gente pode conversar com a pessoa responsável de compras, a gente pode conversar com o cara da manutenção, mas se o setor de engenharia não validar, a gente não entra. Entendeu? Então, assim... Tem que entender que aquilo é uma solução válida para o problema que a empresa tem. Tem que ter o carimbo da equipe técnica ali. Independente de qualquer tipo de tecnologia. Quando se trata de inovação, e aí que está a vantagem de você estar nessas feiras, é que muitas vezes na feira você vai ter um contato mais pessoal, ou mais direto, com uma pessoa que já tem uma tomada de decisão, ou que faz parte de um cargo desse, diferente de você, dentro do seu escritório, tentar bater na porta daquela empresa. Normalmente você vai bater no departamento comercial. E aí vai ficar travado. Vai ficar travado ali. Porque ele vai falar assim, me manda um e-mail que eu vou passar para o setor de engenharia. O setor de engenharia nem ouviu falar, olha aquele e-mail gigante, fala, nossa, eu estou cheio de coisa para fazer. Deixa aqui que quando eu tiver um tempo, eu vou olhar. E não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Nunca tem tempo, é isso Porque mesmo. o setor vive... Não, e assim, as feiras, no meu ponto de vista, as feiras são um momento que o técnico não vai comprador para uma feira de petróleo. Né? Quem vai para a feira não é o cara de contratação, é o cara técnico, que está no departamento de engenharia. É ele que vai para a feira e vai andar no corredor lá e vai passar na tua frente. Caramba, isso aqui pode me interessar. Realmente é o momento de explorar essa proximidade física com esse grupo que é muito difícil de ser acessado. Se você entrar nos sites das companhias, com quem que eu falo? Você vai falar com o departamento de compra e contratação. Via de regra é isso. Raramente. Aí, num evento desse, não. Aí você tem a chance de conversar com alguém que vai entender, de fato, a solução que você trouxe para o mercado. E aí o caso da Indserve é emblemático nessa história. Você está trazendo uma solução completamente nova para um problema muito antigo. E assim, o rompimento dessa barreira, né? Eu tenho aqui um problema antigo com uma solução antiga. Você romper essa barreira, eu vou mudar a maneira de resolver o problema antigo para uma coisa nova, é sempre muito difícil. E esse caminho que vocês trilharam aí é um caminho difícil e que vocês vivenciaram aí todos os percalços dele. E isso vai acontecer a cada... Claro que agora vocês já venceram a primeira barreira de estar qualificado numa empresa reconhecida internacionalmente como um bom qualificador de tecnologias, que é a Petrobras, mas daí para frente as coisas tendem a ser mais fáceis. Mas cada vez que você bater numa porta nova... A gente já ampliou a nossa certificação junto à DNV, né? Que também é uma empresa, é uma classificadora reconhecida. Uma classificadora importante. Importante. Agora a gente deu início agora junto à ABS para eu também fazer o processo de... Para ter o certificado das duas. Certificado das duas, porque alguns clientes falam, não, mas as minhas tubulações são certificadas pela classificadora tal. Na prática, não haveria necessidade. Claro uma que vez não. Que uma classificadora está validando, sim. Mas só que o próprio cliente fala assim, mas para eu não ter que provar para ela, você fica tem mais fácil. Como classificar dentro da minha classificadora? E aí a gente está partindo... É um processo moroso e um processo bem oneroso, né? Para você fazer... Porque é toda uma validação da tecnologia, mas é importante, não tem como não abrir mão disso. O fato de vocês fazerem nas classificadoras abre novos mercados de uma forma mais fácil. Talvez você não tenha que há tantos clientes finais, né, para homologar seu produto, mas cada um deles vai ser um processo independente. É um processo independente. Não tem jeito.
Vai ter... Eles até fazem alguns aproveitamentos da parte teórica, né? De análises e tal. Se a gente for falar tipo de análise por elementos finitos, algum tipo de estudo que a gente fez junto com a Petrobras, eles fazem mas o teste físico... O teste ele vai fazer de novo no laboratório dele, não tem dúvida. Não tem dúvida. E aí não tem como assim queimar e aceitar. E vamos analisar o problema. É daí que eles vivem, né? É disso que eles vivem, né? De fazer classificação. Se eles ficarem aceitando simplesmente a classificação dos outros, era fazer um grande pool e funcionar. Não é assim. Eles vivem de classificar. É verdade. Eu não pensei por esse lado. Mas eles vivem disso. E assim, para quem é cliente, quem é um armador que tem lá a ABS, vou citar a ABS, mas podia ser qualquer outra, tem lá a ABS como sua classificadora, para ele é muito mais confortável, muito mais tranquilo, para a seguradora que faz o seguro do barco dele ou da plataforma dele, que todos os certificados sejam feitos pela própria ABS, se é ela que está classificando o navio dele. Então, é assim, a lógica é essa mesmo. Então, é importante, vocês estão num caminho muito sólido aí de atingir mercados mais internacionais, vamos dizer assim. A nossa performance está voltada em relação a isso, aprimoramento, classificações, tudo que a gente vê que é necessário, até para trazer credibilidade, né, para a nossa tecnologia. Sim. Porque uma vez a gente está falando de hidrocarbonetos, a gente está falando de ativos de bilhões, então você gera conforto. Lucros cessantes absurdamente grandes, impagáveis. Nossa, né? Uma plataforma lá da UNS, a gente estava conversando há pouco tempo com uma das pessoas responsáveis lá, né, por parada de produção e manutenção. Eles têm a norma que permite soldar em operação, mas eles tinham uma plataforma que não aceitava um processo de solda em operação, mesmo que fosse fluidos não inflamáveis. Então, Nossa. Eles esperavam um shutdown para fazer um processo de soldagem numa tubulação. E aí eles tiveram uma demanda, e como é uma plataforma que opera aí, nós estamos falando em torno de 150 mil barris por dia. Caramba, eles conseguiram, junto com a presença do SEMS, executar 5 soldas. E as 5 soldas gastaram 5 dias, porque a permissão de trabalho, isolamento Sim. da área. Essas 5 soldas, que eram super importantes, gastaram 5 dias. Se eles tivessem parado 5 dias, nós estamos falando de 750 mil barris de petróleo a $70 o barril, você vê, é uma conta monstruosa. É impagável, o lucro cessante é impagável. E eu costumo sempre dizer, quem já assistiu palestra minha aí sobre esse assunto, eu sempre falo, a produção perdida num dia é uma produção perdida. Ela não volta. Não volta, porque quando você bota lá para o final, você vai empurrar isso lá para o final da produção, você não vai produzir no dia seguinte, quando a plataforma voltar a funcionar. Vai produzir lá no final da produção. Então, assim, é muito dinheiro. E aí, quando você traz isso a valor presente líquido, é zero. Ou seja, a produção perdida hoje... Na verdade, nem é zero, né? Ela passa a ser negativa. Pode ser até negativo. Você tem toda a despesa de pessoal que está embarcado. Isso, está embarcado ali. O instantâneo é negativo. É negativo. O instantâneo é negativo. Então, assim, é impagável. Eu acho que se botar numa palavra só é isso. O lucro cessante é impagável. E trazer uma solução que evite o lucro cessante é fundamental. O problema é romper a barreira. Romper a barreira. Isso é um ponto interessante, Renato, porque, olha só, na prática, a tecnologia do nosso produto está no design do nosso reparo. E uma vez que eu uso um processo de soldagem convencional, eu vou estar amparada nas normas vigentes, né? Igual no nosso caso, um processo de soldagem em operação, a gente usa a API 1104. Quantos anos tem a API 1104? Excelente. Tem muitos anos. Por que as pessoas não soldam? Porque elas têm receio. Isso. Mas quando você tem... cultural. É barreira cultural. Você tem a técnica. A técnica está explícita ali numa norma internacional, onde foi feito todos os testes e te garante que aquilo, se você fizer daquela forma, vai dar certo. E não é feita. Você tem que quebrar um paradigma. Tem que quebrar um paradigma. E aí tem uma questão que é a união das soluções consolidadas. A solução de vocês é uma união de soluções consolidadas. E aí você traz uma inovação que é o conjunto da obra. Aí virou inovação, virou barreira cultural, de novo. Exatamente. Virou barreira cultural. Se você for pensar cada um dos pontos, não tem novidade. Ou tem novidade, mas assim, não tem uma novidade disruptiva, não é uma coisa completamente diferente de tudo.
mas, de uma certa maneira, cria uma solução inédita. E assim, a tradição, acho que a nossa cultura Raiz profunda. É o mesmo do mesmo. Por que você faz assim? Não sei, só me ensinaram. Eu assim aprendi que eu desde sei fazer. criança. E eu sei que não dá problema. Que não vai dar problema. Eu tenho uma dificuldade muito grande comercial, muitas vezes porque algumas pessoas do setor chegam para mim, alguns potenciais clientes falam assim, mas por que eu usaria o seu reparo e não trocaria o trecho? Porque o trecho, se eu trocar, eu sei quanto tempo ele vai durar, porque já tem isso mapeado. E se eu instalar o seu reparo num ponto, eu não garanto que um próximo ponto não vai acontecer de novo. Não vai acontecer novamente. Eu falo para ele, perfeita a sua pergunta. Só que eu vou te falar uma coisa, você sabe quando vai sair o próximo ponto? Não. Aí você vai parar um monte de dia para trocar aquele trecho. Ah, não, eu vou juntar para a parada, eu vou botar um monte de reparo provisório e vou juntar na parada e vou trocar aquele trecho. Concordo plenamente. Quanto tempo você vai aumentar de parada para você trocar aquele trecho? Se a gente estiver falando de uma tubulação de aço carbono, acho que é menos pior. Mas se a gente estiver falando de um austerítico, que você tem que inertizar a linha, que você tem que fazer todo o processo. O meu reparo, se você pegar uma linha de austerítico, você não precisa fazer processo de inertização. Você não precisa fazer nada, você só vai aplicar. Vamos partir para pior, um super duplex. Quanto custa o quilo do super duplex para você trocar um spool? E aí você tem uma plataforma, vamos pegar uma plataforma que nunca deu problema naquela linha, aquela linha começou a dar problema. Você não tem como trocar o trecho, você acha melhor flangear para evitar futuramente uma inertização para um processo de soldagem. Então, automaticamente, hoje, o que eu vejo na prática é que, se você estiver falando de uma tubulação de super duplex, eles vão botar 4 flanges, 2 de um lado, 2 de outro, e vão construir o spool para evitar esse problema. Quanto custa um flange de super duplex? Muito. Né? Nós estamos falando de material que o quilo é acima de R$300, 1 quilo de material. Então, é assim, vale a pena? Será que realmente vale a pena? Entendeu? E ainda você tem um risco ainda de ter um problema de alguma solda ali, porque a solda do flange você vai fazer... Esse problema não foi isolado. Exatamente, você vai fazer em operação, fora de operação, mas você vai ter que inertizar a linha. Aí você tem a questão da taxa de resfriamento do super duplex, e que você também tem que controlar a aporte de calor, porque senão dá precipitação de fases. Pode tirar da característica dele, ele aço, deixa de virar, começa a virar só ferrita, e você tem um aço carbono dentro do super duplex. É assim, é muitas questões. É o pior dos mundos, né? É o pior dos mundos. Ligou o pavio para uma hora explodir essa bomba, né? Exato. E aí as pessoas às vezes falam assim, algumas pessoas são mesmo de tomar decisão, mas quando foi passado para eles aquela situação, como se faz aqui? Você entra numa empresa, a primeira coisa, como profissional, você vai perguntar, como é feito esse processo aqui? Aí, às vezes, a pessoa fala, o processo aqui é feito assim. Tá bom. Ponto. Aí você fala assim, mas por que não pode ser assim? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser de outro jeito? Entendeu? Eu já tive reunião com potenciais clientes que vieram. Hoje a gente faz reparo customizado para situações diferenciadas. E assim, derivações em T, derivações com LED, que é difícil, é complexo, e conseguir fazer um reparo único para não ter que parar. E aí o cliente fica assim, eu estou com uma demanda muito difícil, que eu acho que você não tem solução. Aí eu vou lá, olho e falo assim, agora me apresenta o problema. Porque a gente já está no sangue. Tipo, você criou metodologia, como que eu posso adaptar essa metodologia aqui dentro? Não vai ser sempre igual. Talvez você vai ter que fazer uma diferença, talvez você vai ter que recorrer a um material diferente, talvez você vai ter que fazer uma modificação pequena no design para atender. Mas você já tem a forma, você já tem... Não precisa ser igual, pode ser diferente. Legal. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que, diga-se de passagem, está ótima, na comunidade técnica de dutos do Brasil, você conversa com esse pessoal? Tem um grupo que você participe, que você troque informações? Você vai na Rio Pipeline? Como é que... Então, a gente frequenta eventos do setor, igual, por exemplo, eu tive no IBP, teve um pequeno seminário só de reparos de tubulação. Eu nunca tinha participado. Eu fui a primeira vez para ver como era, né? Conversar com as pessoas do setor. Tinha várias empresas ali, potenciais clientes nossos, e tinha várias empresas também prestadoras de serviço. Era um evento específico sobre reparo. Sobre reparo.
Reparo em tubulação. E aí, quando eu tive a oportunidade de, pós o evento, conversar com uma das pessoas responsáveis do BP, do evento, e falei, cara, eu tenho uma tecnologia também. Aí a pessoa olhou assim e falou assim, nossa, sua tecnologia é muito boa. Você quer apresentar no próximo? Isso. Entendeu? Isso. E ali surgiu a oportunidade. Então, é totalmente importante você estar ligado ao setor, você vê o que o setor está demandando, né? Até não só a parte de tubulação, mas tudo que fala a respeito de corrosão é totalmente pertinente. É que esse ano tem Rio Pipeline, né? Esse ano tem Rio Pipeline. E a Vocês vão estar lá? Vai estar lá. Ah, legal. Vai estar lá. Importante estar lá. É importante, porque senão você fica fora do setor, né? Pois é, e assim, vou falar um pouquinho especificamente dessa questão da comunidade de garantia de escoamento, né? Tem um grupo técnico muito forte, muito diverso, que atua nas petroleiras, nas prestadoras de serviço, de uma forma geral, nos reguladores. Tem gente de toda parte que eu acho que a Indserve podia se aproximar deles como forma de mostrar que tem uma solução que garante escoamento, ainda que não seja aquela garantia de escoamento tradicional, né, de não ter clogging, de não ter entupimento, de passar pig. É uma garantia de escoamento de você não ter que parar. Exato. Né? A gente adoraria fazer parte, mas isso aí a gente precisa das pessoas que nos levam, né, a conhecer essas pessoas. Hoje aqui, uma porção de gente, quando assistir isso, vai ver que a Indserve tem uma solução que precisa ser observada e provavelmente adotada por eles também. Vai ser muito positivo conversar com esse grupo entender que a Indserve tem soluções que estão muito à frente do que tem no mercado. Eu acho que isso que é fundamental, o entendimento da solução que foi gerada. É isso que chamou a minha atenção logo na primeira vez que eu conversei com vocês. Vocês tinham uma solução inovadora, unindo tecnologias já bastante consolidadas, técnicas consolidadas, e geraram uma solução completamente diferente, segura, que não gera parada de operação, que é o pesadelo de qualquer chefe de plataforma, né? Falava o chefe de plataforma, vamos parar meia hora a tua operação aqui, o cara não dorme 3 noites. Então, assim, é muito importante a solução que vocês trouxeram. É interessante, Ronaldo, porque, por exemplo, a gente já teve clientes que tiveram na Indserve, aí a gente foi tratar sobre situações, né, reparagem curva de um navio sonda, né, porque a gente está falando que eles têm um problema muito grande de erosão, né? Uhum. Principalmente na lama de retorno, que, né, vem junto com a H2S, então Sim. Você tem todas aquelas propriedades, então nas curvas são os principais pontos de atenção deles, né? E aí a gente teve a oportunidade... corrosão associado com erosão. Com a erosão. Né? Ali, quem demanda mais ainda é a erosão. Ela ali é o principal vilão. Aí a gente teve a oportunidade, eles fizeram um teste, né, viraram nossos clientes, e eles, na mesma visita, eles vieram e trouxeram uma demanda. Olha, a gente também tem uma demanda de tubulações de combate a incêndio, são tubulações galvanizadas, mas às vezes você tem um ponto numa linha de 6 metros e tal. Você tem alguma solução? Qual que é o perfil da Indserve? A gente fala assim, olha, eu vou pesquisar e vou te falar. Aí a gente vai lá para a norma, o que a norma exige? Uhum. Por quê? Porque não adianta eu falar, olha, dá para aplicar, mas será que dá? Será que a norma permite, não permite? E assim, a devolutiva que a gente deu com questões assim de dias. Eu retornei para o cliente, fiz a devolutiva por um e-mail, uma análise de engenharia, falando para ele, se for baixa pressão, você pode utilizar só no sistema tipo A. Você nem precisa fazer a solda circunferencial, somente a longitudinal baixa pressão, ela vira reparo definitivo, está amparado na norma. Nossa. Entendeu? Então, porque é uma linha galvanizada, eu não posso usar um processo de soldagem. Mas na longitudinal, com abordou back, fora que da gente... caixa, só isso, Só né? isso. Abordou fora isso da é caixa. importante. Eu já tive clientes que falam, eu não quero soldar. Mas a norma também diz a respeito dos reparos mecânicos que são por torque, não só o processo de solda. Alguns são considerados definitivos. Quando ele é considerado definitivo? Aí é o nosso papel. Critério. Tem lá o critério. Aí a gente olha o critério, faz toda a análise para poder fazer o que a B31 manda de resistência mecânica. É análise numérica mesmo, muito chato, com aquelas fórmulas todas que vem na norma. Aí a gente apresenta para o cliente, conforme os cálculos da norma, a gente está te garantindo resistência mecânica, sem precisar soldar. Então, essa é a nossa metodologia. Está amparado na norma. Se a gente estiver amparado na norma, vai dar tudo certo. Exatamente.
exatamente. E dá conforto para o usuário, né? E aí é a maneira, talvez, de facilitar o rompimento das barreiras culturais nessa história. Mas ainda todo mundo quer inovação, mas ninguém quer usar a inovação. Ninguém quer testar, né? Ele falava assim, deixa alguém testar primeiro. Isso. Aí, tem sempre na hora a história, que eu ver... testa na plataforma ali do lado, na minha não. Você vê que está funcionando. Tem sempre essa história mesmo. Um ponto de barreira que eu vejo muito grande para a gente que trabalha com inovação é que, às vezes, nós somos pequenas empresas. E quando a gente vai se apresentar para essas grandes empresas, nós estamos falando, quase todas são multinacionais, né? As empresas que hoje fazem exploração de petróleo aqui, e a gente tem uma dificuldade de estar enquadrado dentro de todos os requisitos de documentação deles. Sim. Porque eles estão muito acostumados a lidar com grandes corporações também. Então, ele vai lá, faz aquela exigência, né, de um monte de documento para você começar a fazer um teste com eles. Só que, na prática, eu acho que uma das coisas que facilitaria muito para a área de inovação era essas grandes empresas ter um caminho mais fácil para a startup ou para a empresa de inovação. Olha, tipo, para um teste em campo, para aquilo que você vai realizar, eu precisaria de 50 documentos, mas para um teste em campo eu consigo aceitar 10. Validou, vai virar cliente, eu vou me programar para estar dentro. Ou talvez nem precise. Inverter a ordem, Inverte a ordem. Inverter a ordem. Isso geraria muitas oportunidades. Eu espero que a gente seja ouvido também por tomadores de decisão das grandes empresas. Exato. Não, porque realmente, essa é uma barreira. Você sabe, eu trabalhei muito tempo na Petrobras exatamente nessa área, fazendo meio de campo entre empresas que queriam fornecer e clientes internos da Petrobras que queriam adotar novas soluções. E sempre a barreira era essa. Na hora, vamos levar para teste de campo? Já entregou tal documento? Ainda não. Aí voltava para a empresa e disse, caramba, vou ter que providenciar isso tudo para fazer um teste. Não dá para eu fazer o teste e se tudo der certo, aí depois eu vou providenciar. É porque, na prática, para o teste, você precisa do respaldo técnico. Concorda? É isso. Não, você não está fazendo... Você faz o recorte você não da questão... fazendo uma relação comercial. Não estou propondo abrir mão da questão técnica, de jeito nenhum. Isso. Né? Até porque o chefe de plataforma lá, ou da refinaria, não vai concordar. Não? Então, vamos manter a questão do requisito técnico, na análise técnica, você verificar que aquilo ali, pelo menos na teoria, está coerente, está aderindo à técnica, e a partir daí, deu certo, realiza o teste, deu certo o teste, agora você vai correr atrás do resto da documentação. É isso. Exato. Isso, para mim, faz todo sentido. Eu adoraria que isso acontecesse. Adoraria. Eu tenho amigos que têm startups de tecnologias digitais, que a startup tem 4 pessoas, e as 4 são sócios. Tipo, isso. Eles têm uma tecnologia fantástica, mas eles não conseguem entrar no mercado. É difícil. Tatiana, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço pelo convite, a conversa maravilhoso. foi ótima. Eu espero que ela gere efeitos colaterais positivos, né, que nos ouçam a dor que a Indserve já vivenciou e continua vivenciando, e que isso ajude a que ela busque novos mercados. Muito obrigada. Obrigado. Prazer Foi um enorme. prazer.